Ministro, eu li aqui a sua tese de doutorado, Centro de Governo e AGU, e teria aqui algumas indagações. É um trabalho acadêmico, é um trabalho que Vossa Excelência faz e coloca uma série de questões, mas, por exemplo, na folha 229, Vossa Excelência se refere ao golpe de 2016. Eu gostaria de saber o que o senhor quer dizer com esse golpe de 2016, se é relativo ao impeachment da presidente Dilma. E essa indagação, meu ver, é importante, ministro, porque nós temos várias pessoas aqui na composição dessa comissão que votaram a favor do impeachment e têm uma opinião diferente em relação àquilo que aconteceu. O senador Davi, inclusive, o senador Pacheco, votaram a favor desse impeachment. Na folha 230, ministros, Vossa Excelência fala do papel do Judiciário no combate à desinformação. Inclusive, Vossa Excelência fala em sentido favorável à resolução do TSE 23714, que foi aquela resolução que regulou as eleições naquele período. É claro que todo mundo é contrário à desinformação no período eleitoral, mas, no entanto, aquela resolução, a aplicação dela, gerou uma série de críticas. Por exemplo, quando a oposição, agora a oposição foi proibida de fazer uma relação entre Lula e Maduro, que haveria alguma relação especial entre eles, e depois os fatos, até posteriormente à eleição, confirmaram que haveria essa proximidade entre ambos. Qual é o nível de intensidade que Vossa Excelência entende da possibilidade aí de atuação do Supremo, do Poder Judiciário, no controle da desinformação? Vossa Excelência, por exemplo, proibiria que fosse feito esse relacionamento entre Lula e Maduro na eleição de 22 ou mesmo nessa nova eleição? Vossa Excelência, ali na folha 233, fala do papel da AGU, a Procuradoria da Defesa da Democracia. Aí é uma pergunta, ministro, o que eu particularmente entendo, que a AGU não cabe ficar patrulhando a internet, como tem sido feito desde 2023. Até porque essa atuação da AGU acaba gerando uma série de distorções. Vou dar um exemplo aqui. Recentemente, a AGU começou a notificar pessoas responsáveis por postagens relacionadas ao PL da misoginia. Eu sei que estava no período de férias de Vossa Excelência, mas isso foi feito com base na construção que Vossa Excelência fez da instituição. Isso foi feito, aliás, a pedido da deputada Érica Hilton, como interessada. E até aproveitaria para fazer uma pergunta, ministro, se Vossa Excelência acha correto esse papel de patrulhamento da internet pela AGU. É o papel realmente da AGU de ficar se preocupando com essas postagens colocadas na internet, principalmente quando aqui não tem um risco nenhum? Qual que é o risco de se discutir o PL da misoginia dentro ali da rede social? Indagaria igualmente se teve algum parlamentar de oposição que provocou a AGU para que a AGU exercesse também esse papel de controle das postagens, e se a AGU atendeu algum parlamentar da oposição que fez peticionamento junto à AGU. O país ficou, aliás, chocado, ministro, recentemente, dias atrás, quando a Polícia Federal foi pedir para a retirada de uma faixa que dizia ladrão, num momento em que o presidente da República, o Lula, iria fazer alguma espécie de ato naquela localidade. E isso foi muito criticado, inclusive pelo senador Flávio Bolsonaro, e eu também critiquei. Se é o papel da Polícia Federal fazer isso. Claro que Vossa Excelência não é responsável pela Polícia Federal, mas queria ver a opinião de Vossa Excelência, até porque a AGU tem exercido um papel semelhante, de certa maneira, em relação a postagens na internet. Ministro, uma outra indagação que, a meu ver, é bastante importante. A AGU, segundo o artigo 103, parágrafo 3º da Constituição,
no processo de constitucionalidade, cabe a ela defender a constitucionalidade da lei. Até o AGU anterior, o José Levi, ele fala exercer a curadoria da lei. Ou seja, a AGU tem que defender a constitucionalidade da lei, quando ela é impugnada no processo constitucional. Com exceções, e essa é uma cota do José Levi, que foi um dos seus predecessores, com exceção quando tem jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal a favor da inconstitucionalidade da norma. Nessa perspectiva, eu queria indagar a Vossa Excelência por qual motivo a AGU deu parecer favorável à parcial inconstitucionalidade da ação de inconstitucionalidade proposta pelo PCdoB contra a lei das estatais. A lei das estatais, todos nós sabemos, foi um avanço no que se refere à melhoria da governança corporativa, lá de 2016, em decorrência do roubo da Petrobras, que aconteceu naquele período durante o governo Lula, e foi aprovado como uma melhoria. A meu ver, é um grande avanço. E quando a gente fala hoje em código de ética, ali a gente tem por excelência medidas para prevenir o roubo às estatais. Mas o PCdoB, dizem aí que impulsionado pelo governo Lula, propôs essa ação de inconstitucionalidade exatamente para que fosse declarada inconstitucional parte dessas normas. Não era papel da AGU naquele momento defender a constitucionalidade integral da lei das estatais? Como que Vossa Excelência pode explicar esse posicionamento peculiar da AGU nesse caso, numa ação que fragilizou a governança das nossas estatais, e agora nós estamos vendo esses rombos enormes que estão acontecendo, inclusive aí no caso dos Correios. Por fim, ministro, eu também tenho um questionamento aqui que sou obrigado a fazer em relação ao posicionamento da AGU no tema da sistolia fetal. Até porque eu faço um comparativo, porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se posicionou favorável à validade da resolução editada pelo Conselho Federal de Medicina. Então há espaço, sim, para defender a legalidade e a constitucionalidade daquela norma, até porque ela não estende a criminalização, ela não muda a norma penal, mas apenas ela faz uma ressalva em relação à gestação tardia, até porque o legislador penal não entra naquelas minúcias, mas eu tenho certeza que ninguém em bom senso pode defender um aborto a 8 meses ou 9 meses de gestação. Então não seria possível, e aqui eu rogo a Vossa Excelência que a AGU modifique esse parecer. Ainda há possibilidade, ministro, de apresentar um parecer novo defendendo a constitucionalidade dessa resolução, porque um aborto em 8 meses, 9 meses de gestação é inaceitável em qualquer circunstância. Isso não afeta a vigência da norma penal, da lei penal. Então esse é um posicionamento que inclusive a AGU poderia tomar em seguida ao posicionamento do PGR. E aí, Vossa Excelência poderia, de uma maneira mais clara, poder afirmar, sim, que de fato é contra o aborto ou a interrupção voluntária da gravidez fora das hipóteses legais. Para finalizar, presidente, o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal, regras de suspeição e impedimento. Nós temos visto essas regras do processo serem ignoradas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Em particular, me refiro aqui às decisões do ministro Dias Toffoli, no caso do Banco Master, antes dele ser, vamos dizer assim, afastado, ou ele se afastar do processo. Como é que vai ser o procedimento de Vossa Excelência? E para finalizar, ministro, aqui eu vou deixar muito claro, não tenho nada contra a pessoa de Vossa Excelência, mas eu entendo, e aqui faço minhas as palavras do senador Márcio Bittar, que não é o momento de nós preenchermos essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Temos uma eleição logo mais, daqui a alguns meses, e o tema Supremo Tribunal Federal será objeto dessas eleições. Deixemos ao próximo presidente da República que faça essa escolha, porque a população vai poder escolher se quer a continuidade desse modelo de um Supremo Tribunal Federal intimamente ligado ao presidente Lula, ou se quer um modelo diferente
E quem sabe o próximo presidente, não sendo Lula, pode fazer o que ele prometeu em 22, mas não cumpriu. Indicar pessoas que não sejam tão próximas a ele. Porque quando indica pessoas tão próximas a ele, como foi o advogado pessoal dele, o ministro, que era muito próximo também politicamente a ele nas eleições de 22, e agora Vossa Excelência, advogado-geral da União, isso, de certa maneira, fragiliza a visão que nós temos do Supremo Tribunal Federal de ser uma corte que tem que estar distante e independente do Poder Executivo.